Era chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, uma segunda-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, rodada de número 22 finalizada, o Cruzeiro voltou à vice-liderança, começando a venda de ingressos para o segundo clássico das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia? Bora falar agora sobre uma treta entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Você sabe que a Raposa pagou a multa de 9 milhões e 700 mil reais e ficou com um lateral direito chamado Cauê Moraes. Esse jogador é formado no Palmeiras e se mudou para o Furacão no início desse ano. O Atlético fez várias tentativas para renovar o contrato para aumentar a multa rescisória, mas o Cauã acabou se acertando com o Cruzeiro e se mudou para a Raposa. Ele inclusive já está em Belo Horizonte depois da realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Mário Celso Petralha, o presidente do Atlético Paranaense, ficou revoltado com a situação e disse o seguinte, abre aspas, liguei para o Pedrinho, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, perguntando se o Cruzeiro tinha interesse em depositar a multa. Ele garantiu que não, deu a palavra e não cumpriu. Ficamos acertados que em janeiro negociaríamos o jogador. Petralha reclamando do comportamento do presidente, do dono da SAF cruzeirense, e assegurando que toparia vender o lateral no mês de janeiro. Só para lembrar que esse lateral Cauã havia chegado de graça ao Atlético Paranaense e o Furacão era dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, da multa de 9 milhões e 700 mil reais, vão sobrar para o Atlético pouco menos de 5 milhões de reais, mais dinheiro para o Palmeiras. O Verdão não para de faturar grana. Só para completar, o Petralha ainda deu mais uma cutucada no dono da SAF do Cruzeiro, abre aspas, já entraram na política do futebol em que a palavra não vale nada. A resposta do Furacão em relação a essa decisão do Cruzeiro pode vir com o Tevez, jogador que pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Atlético. O Cruzeiro pediu a devolução do jogador que não tem sido utilizado e o Atlético até esse momento tem se recusado a devolver o ponta. Lautaro Dias, o atacante argentino de 27 anos de idade, já foi pretendido pelo Ceará, pelo Grêmio, foi sondado, especulado, sugerido ao São Paulo, mas se acertou mesmo é com o Santos. Martelo batido nesse domingo, ele vai por empréstimo de uma temporada. O Peixe paga 100% dos salários do Lautaro e uma pequena compensação financeira ao Cruzeiro, que no primeiro momento tentava vender o jogador, recuperando o investimento de 16 milhões de reais. O Cruzeiro percebeu que essa proposta não viria e acabou topando negociar o atleta nessas condições. Lautaro que ganha 600 mil reais por mês. Só para completar, é importante lembrar que Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, é o mesmo que havia contratado o Lautaro do Independiente Del Valle na temporada passada. Argentino que foi muito bem no Equador, mas com a camisa do Cruzeiro foi perdendo espaços. Nessa temporada, por exemplo, foram só 75 minutos jogados nos últimos 3 meses, especialmente desde a chegada de Leonardo Jardim. O Lautaro perdeu muito espaço. Ele não é titular desde 28 de maio no confronto contra o União Santa Fé na Sul-Americana. E você, santista, gostou do nome? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Finalizada a rodada de número 22, foram 7 partidas nesse domingo, hein? Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã, Santos e Fluminense 0-0 na Vila Belmiro, Corinthians e Palmeiras 1-1 na Neoquímica Arena, Mirassol 5, Bahia 1 em Mirassol, Vitória 1-0 para cima do Atlético Mineiro em Salvador, Internacional 2, Fortaleza 1, Sport 2, Vasco 3, o jogo na Ilha do Retiro, no Recife. A classificação do Campeonato Brasileiro, hein? Claro que ainda precisando de ajustar número de jogos de todo mundo, mas o Flamengo lidera 21 jogos, 47 pontos. O Cruzeiro é o segundo, com 22 jogos, 44 pontos. O Palmeiras o terceiro, 20 jogos, 43 pontos. O Bahia o quarto, 20 jogos, 36 pontos. Botafogo o quinto, 20 jogos, 35 pontos. Mirassol o sexto, 20 jogos, também 35 pontos. O Mirassol fecha o G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Juventude 21 jogos, 21 pontos. Tem o Vitória também com 22 jogos, aí 22 pontos. Fortaleza, 21 jogos, 15 pontos. E o Sport
é o lanterninha com 20 jogos e 10 pontos. Então, zona de rebaixamento tem Vitória com 22 pontos, Juventude com 21, Fortaleza 15, Sport 10. Os jogos da rodada de número 23 começando somente a partir do dia 13 de setembro. Agora é data FIFA, o Cruzeiro terá jogo da Copa do Brasil e aí vai ser no dia 11, na outra quinta-feira, até por isso folga hoje, folga amanhã, a retomada dos trabalhos quarta na Toca da Raposa 2 e é quando o Wanderson será reavaliado. É a informação do Cruzeiro, a princípio é apenas uma pancada, mas de qualquer forma será aí avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A segunda-feira, na Toca da Raposa 2, deve marcar aí o início da avaliação de Cauã Moraes. O Cauã Moraes, aquela informação que a gente trouxe em primeiríssima mão no sábado, o Cruzeiro pagou a multa ao Atlético Paranaense, 18 anos apenas, lateral direito, uma oportunidade de mercado que apareceu, o Cruzeiro deu o troco no Atlético Paranaense e o garoto em Belo Horizonte vai aí fazer os exames médicos e testes físicos antes de ser anunciado um contrato de 5 temporadas com o Cruzeiro. Jovem então, Cauã Moraes. Cruzeiro aguardando até amanhã a chegada de Kenny Arroio para exames médicos e assinatura de contrato. Ele que vem em definitivo do Besiktas da Turquia. Eu falei de jogo na Copa do Brasil a partida de volta diante do Atlético Mineiro. E atenção, hein? Porque a venda de ingressos começa hoje. ingresso.cruzeiro.com.br, tem que ficar de olho na prioridade de venda e a expectativa clara de no dia 11 de setembro um Mineirão entupido para o torcedor ajudar o Cruzeiro a buscar esta vaga nas semifinais da Copa do Brasil. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre a Raposa. Tamo junto!